Olá pessoal, meu nome é João Soler, eu queria me apresentar aqui para vocês. Eu fui durante quase 30 anos analista de sistemas, até que eu resolvi fazer um curso de psicologia para entender um pouco mais sobre técnicas de negociação e sobre como motivar minha equipe de vendas, né? Na época eu trabalhava com empresas de telecomunicações e tinha uma equipe de vendas, né? Eu tinha que vender soluções de telecomunicações. Muito bem. Quando eu comecei a fazer esse curso de psicologia, eu comecei a ver que tinha pessoas no mundo, muito diferente de computadores, pessoas era um desafio muito maior, bastante significativo. E aí isso me fez relembrar quando eu tirava férias e ia para a casa do meu avô era um alfaiate, um artesão, coisa difícil de se achar, né? Agora no século XXI e tal. E esse avô, ele fazia ternos, né? E eu ficava observando a forma como ele trabalhava, o carinho com que ele tratava os clientes, tirava medidas, perguntava se o cara, por que ele tinha engordado, por que ele tinha emagrecido, por que as medidas tinham permanecido as mesmas e tal. E eu observava nesse bate-papo que muita coisa acontecia entre ele e o cliente, gerava-se ali uma certa cumplicidade, ele se tornava, na verdade, um grande parceiro desse cliente, né? Nesse momento, porque alguém que vai fazer um terno é alguém que quer promover uma melhoria na sua vida, né? Quer dar um retoque no seu ego, ir mais para cima e tal, né? E, enfim, tudo isso então em 2004, quando eu já estava atuando com psicologia organizacional, me fez rever a forma como eu deveria estar tratando meus clientes, a forma como eu deveria estar entrando nesse mercado e atuando nesse mercado, né? E foi quando eu encontrei então um curso de coaching. Em 2004 eu fiz um curso pelo ICI, né? O grande Randy Di Stefano, fiz um curso com ele. E de lá para cá então eu passei a atuar como coach, foi uma grande transformação na minha vida. Conforme o trabalho foi surgindo, né, eu fui começando a alimentar alguns dados, né, que eu vinha percebendo sobre a forma como se atuava como coaching, né? É interessante que uma das coisas que sempre me incomodou um pouco foi o fato de ficar, de certa forma, meio que refém da percepção do coach. Eu achava que faltava alguma coisa, né? E um dia, vendo um filme que já não é mais novo, um filme chamado Gênio Indomável, eu vi um bate-papo lá entre um psicólogo e a pessoa o Matt Damon, né, que é o nome do ator. Eles estavam assim, frente a uma lagoazinha, e então nesse momento, o papo que foi dado com ele foi o seguinte, né, que ele era um gêniozinho, né, era um cara que tinha acabado de resolver um problema matemático ali. Ele era o zelador de uma escola, de uma faculdade, desculpa, e tinha acabado de resolver um problema que muitas pessoas que estavam estudando lá não sabiam como resolver. E então ele era um cara que, tinha uma mente fantástica, né? O fato é que ele tinha alguns problemas, né, de se integrar socialmente e tal. E aí então esse psicólogo chamou ele e teve um papo que para mim assim foi impactante, que foi o seguinte: cara, você, se eu citar aqui, por exemplo, a Capela Sistina, é capaz de você me falar horas sobre a Capela Sistina. É capaz de você fazer assim, um detalhamento altamente complexo a respeito de qualquer uma das obras da Capela Sistina. Porém, você nunca esteve na Capela Sistina. Você nunca sentiu o cheiro da Capela Sistina. Você nunca tocou numa obra do Michelangelo. E isso faz toda a diferença. Nesse momento, esse psicólogo estava convidando esse menino, né, esse gêniozinho, né, para ampliar seu sentido, sabe? Para incorporar mais algumas informações que só através de leitura de livros ele não poderia obter, né? Isso então começou a me dar algumas ideias de como é que eu poderia atuar, né, de uma maneira diferente, como é que eu poderia incorporar isso nos meus processos de coaching. E aí nós tratamos de juntar a equipe para conversar como é que nós deveríamos, né, planejar, fazer, executar, né, ou seja, como é que deveria ser esse coach on the job, né? E logo no início na conversa seria assim, poxa, isso aí é um elemento sensorial que nós iríamos incluir
dentro do contexto do coach individual, do coach executivo, né? Mas com encontros individuais, em algum momento ou em alguns momentos iríamos usar o coach on the job. Então foi assim que funcionou, tá? Logo de cara eu quero dizer para vocês que o coach on the job ele não substitui os encontros de coaching individual, não substitui os encontros normais que se tem hoje. Eles continuaram, mas colocamos, então por isso que nós chamamos isso aqui de um elemento sensorial. Quisemos colocar esse elemento sensorial dentro do contexto de coach. Bom, uma das coisas que nós nos deparamos foi com relação à curiosidade da equipe, ou seja, do grupo onde esse coach estava inserido, né? E foi bacana porque nós, de certa forma, nos aproximamos também dessa equipe, conversamos com essa equipe, né? E percebemos que esse cara estava inserido dentro de um grupo que tinha uma certa energia, ou seja, um campo de atuação ali que causava resultados surpreendentes, que até então a gente não tinha antenado para aquilo ali, não estava atento naquelas coisas ali, né? Naquelas informações tão importantes, né? E em algum momento, alguns já começaram, né, da equipe, né, da nossa equipe de coach, já começaram a dizer assim, caramba, como é que nós conseguimos sobreviver até agora sem essas informações, né? Olha só como o trabalho está ficando bacana a partir do momento que nós conseguimos inserir essas informações. Foi quando então nós começamos a buscar bases conceituais, né, para isso tudo que a gente estava se deparando aqui agora, e lemos bastante o Kurt Lewin, né, sobre a dinâmica dos grupos e como os grupos se comportam. Fomos à construção desse conceito dele de campo, né, dessa força dos campos, dos vários grupos que esse indivíduo está inserido e como isso se encaixa, trazendo uma energia hora de um lado, hora do outro, e como isso acaba resultando na vida, no comportamento desse coach nosso e tal, né? Então foi maravilhoso, foi bacana a gente ter se deparado com isso aí. Bom, o fato é, nós fizemos um planejamento onde nós tínhamos que planejar também junto com o coach. Dizer para o coach que a gente estava inserindo um elemento novo, um elemento sensorial, que nós tínhamos que ir até o grupo dele, que nós íamos permanecer com um acordo de confidencialidade, que naquele momento em que a gente estava visitando o ambiente físico onde ele estava inserido e o grupo do qual ele fazia parte, nós não íamos dar feedback, nós não íamos gerar nenhum atrito que pudesse criar assim uma quebra do nosso acordo de confidencialidade. Foi quando então nós partimos para um trabalho de observação pura. Nós pudemos ver como é que esse cara se comportava quando ele fazia reunião com o grupo dele, todos os pontos de controle, né? Como é que ele se exercitava nesses pontos de controle. Pudemos ver como é que o ambiente físico poderia estar interagindo nessa energia do grupo e, consequentemente, desse indivíduo, desse coach, né? Isso foi maravilhoso, né? O fato é que, assim que isso terminou, fizemos alguns encontros de coach on the job, e quando isso terminava, íamos aí então para um encontro individual dentro de uma sala que gerava um ar de confidencialidade ali, e onde nós poderíamos dar alguns feedbacks, conversar com eles a respeito de algumas percepções que esse grupo, que esse coach, né, que estava acompanhando, desse coach, perdão, que estava acompanhando o coach, né, tinha tido quando foi visitar esse ambiente novo e esse grupo novo, né. E aí então isso gerou um clima bastante interessante, ambos conversavam, trocavam ideias, né, sobre o que tinha visto, o que isso significava, que resultados poderiam serem alcançados. Isso fez com que o plano de ação desse coach, né, fosse modificado enormemente, né, por conta dessa nova base de informações, né, que provinha dos feedbacks também do coach. E, enfim, o resultado foi significativo. Para mensurar esse resultado, então, nós aplicamos alguns conceitos do ROI, da base de informações lá do Jack Phillips, né? E esse ROI ele foi apresentado a esse cliente,
E esse cliente, então, quis contratar mais um grupo de 50 pessoas que nós vamos iniciar agora. Tá? Então, o Coaching on the Job, para a gente, né, não é só um momento em que você está saindo dessa relação individual, né, coach-coachee, e indo para o ambiente físico desse cara e tentando entender esse ambiente físico. Né? Ele vai além, ele tenta também perceber, né, como esse ambiente interage no comportamento desse coachee, como esse grupo do qual o coachee faz parte, né, faz com que ele comece a assumir alguns papéis que de repente não foi uma escolha só dele. É um papel que ele não tinha como segurar, porque era uma demanda do grupo. Né? Esse foi o grande aprendizado que nós tivemos aí do Kurt Lewin, né? Então, da dinâmica dos grupos. Né? Então, isso quando nós começamos a inserir dentro do contexto do coach, né, nos chamou muito a atenção. Foi muito interessante esse aprendizado. Bom, eu quero dizer para vocês que essa é uma pesquisa e que, assim, ela não está pronta. Eu queria ter a oportunidade de mostrar isso para outros colegas, de conversar mais a respeito desse resultado que foi obtido, de conversar mais sobre nuances. Eu queria melhorar esse produto e, mais do que isso, eu queria informar, eu queria comunicar à nossa comunidade de coaches a respeito disso que nós vivenciamos, né, dessa experiência que nós tivemos, e solicitar também sugestões de melhoria, algumas coisas que chamam a atenção de vocês e que está na nossa área cega, que nós não conseguimos enxergar, sabe? Então, é uma pesquisa que abre uma possibilidade, mas cujo resultado não está fechado. Não é uma metodologia fechada ainda. É uma metodologia que foi fruto de uma experimentação. E a apresentação dele num congresso desse porte nos auxiliaria bastante a divulgar isso para a comunidade de coach, a tratar de melhorar ainda mais isso que pode vir a ser um produto ou uma ferramenta para ser utilizado dentro do contexto de coach. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês, eu queria merecer estar aí junto com vocês por intermédio dessa pesquisa, né, desse Coaching on the Job. Eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil e não vi nada parecido, mas eu não sei se isso existe em outras partes do mundo, eu não sei se isso é algo que é corriqueiro. Nossa equipe não tem essa informação, mas é uma informação que a gente gostaria de obter, talvez, até nesse encontro. Ok? Muito obrigado pela oportunidade.